Meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra que me assiste nesse vídeo, tô chegando com uma notícia bombástica, uma reviravolta no mundo da bola e eu venho trazendo essa notícia para vocês envolvendo o atacante Pedro. Venho trazendo também informações sobre Diego Ribas que não treinou. Vou falar também sobre o Ronaldo e vou falar também que Gerson viajou para a Itália para resolver as questões com a Roma. Essas e outras você encontra aqui. E já estava esquecendo, um plano B em caso de não vinda do Pedro para o Flamengo. Então tem um botão aqui vermelho, aperta esse botão, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e compartilha, meu amigo, esse vídeo com o máximo de rubro-negros que você puder. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão desse sábado. O vídeo já estava até gravado e editado, porém saiu agora a declaração de Pedro em relação a tudo que está acontecendo no caso Pedro. Você vai ver mais adiante do vídeo tudo que está acontecendo nessa situação, mas eu não poderia estar deixando de estar falando para vocês sobre essa declaração. Acabou de sair no Globoesporte.com a matéria exclusiva sobre a declaração de Pedro. Abre aspas para o Pedro. Ele disse o seguinte: tenho 6 anos de Fluminense, sempre defendi com orgulho e respeito a camisa tricolor. Jamais passou pela minha cabeça de respeitar a instituição e principalmente os torcedores que sempre me abraçaram em meus melhores e piores momentos. Estou ciente do momento financeiro do clube e das trocas internas. Aproveito e ressalto que em momento algum pensei na possibilidade de uma rescisão unilateral ou qualquer processo jurídico. A educação dada pela minha família tem como base a gratidão com as pessoas que me ajudaram a construir grandes momentos no Fluminense, clube a qual sempre serei grato. Sobre ouvir e querer conhecer qualquer projeto é uma atitude natural de qualquer profissional. Ouvir não quer dizer sair, que fique bem claro. Sigo mesmo diante de tantas especulações, inverdades ditas sobre a minha pessoa, focado e trabalhando à disposição. Essa foi a declaração dada pelo Pedro, agora uma nota oficial. No decorrer do vídeo você vai acompanhar a matéria completa que nós fizemos sobre o assunto Pedro. E eu começo esse vídeo, galera, falando sobre o volante Ronaldo. Ontem nós trouxemos a informação aqui no nosso canal que o volante Ronaldo estaria sendo... o Flamengo via a situação para o empréstimo do atleta, devido ao atleta não ter muita rodagem, não ter muita experiência, o Flamengo visa dar mais bagagem ao jogador. O Bahia seria a equipe principal, o Santos também manifestou interesse em ter e contar com o atleta. Acontece que o Flamengo vê com bons olhos a ida do atleta para o Bahia. Já a ida do atleta ao Santos, o Santos teria que custear um valor. A situação ainda está em andamento, a transação ainda está em andamento. Para o Bahia não teria que arcar com absolutamente nada, mas para ir para o Santos teria que arcar com o valor. A qualquer momento nós voltamos com mais notícias e mais informações falando do caso Ronaldo. Mas o Flamengo vê a transferência mais viável do atleta para o Bahia. Outra informação que chocou muitos rubro-negros, deixou muita gente preocupada, muita gente tensa, foi a questão do Diego Ribas não ter sido notado ontem no treinamento do Flamengo que foi transmitido pela Flá TV. Acompanhamos o vídeo e de fato Diego Ribas não apareceu. Fomos até as nossas fontes e procuramos saber o porquê o atleta não compareceu ao treinamento. A resposta que tivemos foi a seguinte: o atleta teve problemas médicos e não pôde comparecer ao centro de treinamento Ninho do Urubu. A informação que recebemos foi que o atleta hoje treinou normalmente e está melhor do quadro de virose a qual ele estava e se encontra já apto à partida contra o Atlético Paranaense lá no estádio da Arena
da Baixada. Agora, galera, sobre o caso Gerson, é isso mesmo, essa novela que vem se arrastando. Ontem nós trouxemos a informação que o próprio pai e empresário do atleta manifestou o interesse e disse que o atleta estaria 80% acertado. O que falta é convencer a equipe da Roma a liberar o atleta pela proposta feita do Flamengo, já que o próprio Roma quer se desfazer do jogador. E as equipes que estariam interessadas no futebol do atleta retiraram a proposta. Acontece que a Roma tem uma exigência, não aceita negociar o atleta por menos de 12 milhões de euros. E a proposta que o Flamengo fez girava em torno dos 6 a 8 milhões. Amanhã, o pai do atleta, que é o empresário também, e o atleta viajam para a Itália para justamente ter essa conversa com os dirigentes rubro-negros, os dirigentes, melhor dizendo, da Roma. O próprio pai do atleta disse que ele não vai jogar aonde ele não quer jogar. Eles vão sentar, vão apresentar uma nova proposta feita para o Flamengo para a Roma e esperam ter um êxito nessa negociação. O que pesa a favor nessa negociação é justamente o desejo a qual o atleta tem em vir para o rubro-negro mais querido do Brasil. O desejo dele é retornar ao Brasil visando as Olimpíadas que serão disputadas no ano que vem. As Olimpíadas de Tóquio, ele vê o futebol brasileiro como uma vitrine para poder disputar as Olimpíadas de Tóquio, sabendo que o atleta ainda tem idade olímpica. Outra informação que nós vamos passar para vocês, que fez uma reviravolta nas redes sociais, que trouxe um alvoroço, um furdunço danado, foi a situação do Pedro. Ontem foi trago por um jornalista da Rede Globo, um setorista, um jornalista, melhor dizendo, renomado do Grupo Globo, a seguinte informação. Abre aspas, Pedro pede aos dirigentes tricolores para jogar no Flamengo. Quando isso começou, galera, muita gente achou que era mentira, muita gente achou que era enrolação, muita gente achou que era mais uma bola fora de um jornalista, e esse jornalista que não costuma errar. Aí, logo depois, às 11 da noite, o próprio presidente do Fluminense soltou uma nota e ele disse nessa nota o seguinte, abre aspas para o presidente do Fluminense. Ele disse o seguinte, sobre o caso do atacante Pedro, o presidente do Fluminense Futebol Clube, Mário Bittencourt, tem a dizer que Pedro tem 22 anos, ganha um belo salário, tem mais 2 anos de contrato e deveria saber das pressões externas que tentam tumultuar o ambiente tricolor do Fluminense. No momento em que estamos trabalhando para reerguer o clube, ele sabe que um homem deve ter uma palavra só. A minha à frente do Fluminense é a mesma. Para o Flamengo, não vai, a não ser que eles paguem a multa integral, como determina a lei. Assunto encerrado, reafirma o presidente. Acontece que o presidente do Fluminense só quer negociar o jogador por conta de que o Flamengo pague o valor da multa. O Flamengo já saiu da negociação, o Flamengo não fez uma nova proposta para o Pedro, porém, a proposta feita agradou o atleta, agradou o staff do atleta e o próprio atleta teve uma conversa com o presidente do Fluminense, demonstrando interesse em ouvir as propostas. O presidente disse para o Pedro que ele conversasse com os dirigentes rubro-negros para que viesse convencê-los a pagar a multa, que gira em torno de 50 milhões de euros, aproximadamente 220 milhões de reais para o mercado exterior. Para o mercado brasileiro, os valores não foram informados. Até mesmo alguns jornalistas se posicionaram diante disso, dessa situação. O próprio PVC da Fox Sports
disse que o próprio presidente teve uma bela atitude em dizer não, em negar para o Flamengo. O que eu acho muito engraçado disso tudo, PVC e outros jornalistas que apoiam isso, foi que ninguém olhou essa questão quando o próprio Fluminense fez um acordo com o Flamengo para gerenciar o Maracanã sem ter condições de quitar as suas partidas a qual o Fluminense não consegue nem pagar as partidas a qual atua no Maracanã. Engraçado, PVC, que você fala isso do presidente do Fluminense e critica a postura do Flamengo, mas o Fluminense é um clube falido, é um clube que não tem dinheiro para pagar as suas contas. O Fluminense é uma equipe que vai beirando a beira do abismo e essa quantia, desse valor, dessa transferência, poderia levantar o Fluminense. O staff do jogador também se posicionou diante desse posicionamento do presidente do Fluminense. Abre aspas para o staff do jogador Pedro. Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira com o Fluminense, Pedro mostrou mais uma vez interesse em ouvir o projeto esportivo e financeiro dos clubes interessados em seu trabalho, por entender que este é um direito de qualquer profissional, seja este da área em que for. Entendemos que seja importante o diálogo e a conversa e buscamos o melhor para ambas as partes. Pedro e outros jogadores que estavam com salários atrasados e também com mais de 5 meses de direito de imagem atrasado. A novela que ganha mais um capítulo, o Pedro que quer vestir a camisa do rubro-negro mais querido do Brasil. A qualquer momento nós voltamos também com mais notícias acerca desse assunto. Outra informação que nós apuramos e fizemos e trazemos ela para você aqui é a questão de um plano B caso o Pedro não venha. O Flamengo já tem uma carta na manga caso o Pedro não venha para o rubro-negro mais querido do Brasil. É ele, Abel Hernandes, uruguaio, que estava no CSKA da Rússia. Ele estava nessa equipe da Rússia, teve seu contrato acabado, o contrato dele acabou e o clube russo não quis renovar com o atacante. O valor de mercado é de 4 milhões de euros e esse atacante chamado Abel Hernandes seria um plano B para caso de não vinda do Pedro para o rubro-negro mais querido do Brasil. Essas foram as notícias desse sábado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa a notificação do sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de rubro-negros que você puder. Obrigado pelo carinho, pela audiência, tamo junto, saudações rubro-negras!